Sejam bem-vindos à Universidade Aberta. No programa de hoje, vamos conhecer um projeto de extensão que busca promover ações que informem a comunidade em geral sobre a segurança e a privacidade na internet. E ainda busca construir um ambiente multidisciplinar dentro da universidade para estudar os problemas que envolvem o universo digital. Fique com a gente. O nosso tema de hoje é um projeto de extensão que integra o programa Conexões Tecnológicas, Capacitações, Reflexões e Segurança em Tecnologia da Informação. E já que entre as temáticas do projeto está a de segurança em rede, a gente começa com a discussão de um problema que se configurou a partir do surgimento da internet, os crimes digitais. Por mais que tenham sido aprovadas leis para a punição dessas infrações, o número de vítimas, sejam empresas ou pessoas, tem aumentado a cada ano. A história da humanidade é marcada por grandes revoluções. Transformaram o planeta. Uma delas é a internet. Uma tecnologia que chegou para conectar bilhões de pessoas, mas que, se por um lado encheu nossa vida com facilidades, por outro, oportunizou o surgimento dos chamados crimes digitais. O Brasil ocupa lugar de destaque no cenário global de cybercrimes. Em 2016, 42,4 milhões de brasileiros foram vítimas de crimes virtuais. Segundo dados da Norton, provedora global de soluções de segurança cibernética, o prejuízo total para o país foi de mais de 10 bilhões de dólares. Um levantamento feito pela Trend Micro, uma das maiores empresas de segurança de computadores do mundo, realizado no segundo semestre do ano passado, identificou que dentre os 10 segmentos analisados, vítimas de crimes digitais, o setor de educação foi o mais afetado, 82%, seguido por governo, 59%, e varejo, com 57%. Mas como geralmente acontecem os ataques na rede? Um programador malicioso, ou seja, mal intencionado, ele desenvolve um programa com o objetivo de subverter o comportamento de um programa que está no computador de outra pessoa ou de uma empresa. Uma vez que ele consegue isso, aí ele pode fazer N coisas. Ele pode desde apagar arquivos na máquina que ele invadiu, ele pode roubar informações, ele pode alterar informações, alterar uma página, por exemplo, alterar um cadastro de um paciente no hospital, etc. Tá? Informações em banco de dados de maneira geral. Por exemplo, se invade um servidor de algum órgão público, dá para se imaginar o tipo de informação que se pode alterar, né, dentro de órgãos públicos com relação às pessoas. Tá? Na tentativa de frear essa onda de crimes digitais, o Código Penal brasileiro incorporou algumas leis, como nos conta o advogado Gabriel Divan. É basicamente um problema global a questão de tutelar juridicamente as questões do crime e sua prática e seu envolvimento com a questão da internet, né? Com a rede mundial e toda a interligação de computadores e informações que estão neles. No Brasil, mais recentemente, a gente teve duas legislações que ficaram muito marcadas por tentar dar contornos para essa questão, né? Em 2013, nós tivemos aquela que se costuma chamar de Lei Carolina Dickmann, não é? Que teve origem, entre outras coisas, numa situação de furto de imagens e informações do computador da atriz. E a partir daí se decidiu tutelar, ou seja, se decidiu legislar penalmente a respeito disso. Mas mesmo com o judiciário se movimentando contra os cybercrimes, o futuro parece nebuloso. Em um ano, de 2015 a 2016, o número de ataques cresceu 40%. Dados que preocupam uma sociedade imersa no online.
Na reportagem, a gente viu dados que revelam o crescimento dos cibercrimes. Vimos também as leis no sistema judiciário que prevêem a punição de quem comete essas infrações. E hoje vamos conhecer o projeto de extensão Zion, Segurança, Privacidade e Pluralidade na Era Digital, que trabalha para fortalecer a disseminação de informações a respeito da segurança e a privacidade online. E para a nossa conversa, eu recebo aqui no estúdio um dos coordenadores do projeto, o professor mestre Carlos Adriane Lara Scheffer. Tudo bom, Carlos? Olá, tudo bem. Esse assunto é muito polêmico, acho que nós podíamos fazer uns 3 universidades abertas sobre eles. Mas para começar, Carlos, existem vários temores, né? Que é não só de alguém entrar no meu computador e roubar as minhas informações, mas também aquelas informações que eu mesmo disponibilizo publicamente, né? Onde é que estão os limites dessas duas coisas e quais são os reais riscos que alguém corre hoje? Dentro dessas várias preocupações que a gente tem, é que nós criamos esse projeto de extensão. O projeto Zion, a ideia que nós temos é levar essas informações, esses problemas, essas preocupações e discutir elas com a comunidade. Então, discutir elas dentro da universidade e externar e discutir elas com a população. Quais são os maiores medos ou os maiores problemas? Que nem você falou, roubarem minhas informações dos meus computadores, minhas informações digitais, entrarem, invadirem o meu computador e levarem elas. Mas muita gente não se dá conta que a própria pessoa acaba disponibilizando informações diretamente ou às vezes indiretamente, informações pessoais da família, informações da empresa, e disponibilizam e publicam em redes sociais, em e-mails trocados com pessoas que não são necessariamente confiáveis, entre outras situações que essas informações acabam sendo dispostas ou disponibilizadas de forma gratuita e sem intenção. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer mostrar para as pessoas quais são os principais problemas, o que tem acontecido, trazer estudos de casos e discutir com alunos de escolas, alunos de ensino médio e de ensino fundamental, que são percepções diferentes da tecnologia. Isso através de oficinas? Oficinas, debates. A gente tem feito cine-debates, apresentado filmes ou documentários e discutido. Palestras, por exemplo, palestra para pais nas escolas. Então, como o pai pode encarar o que os filhos estão fazendo nos seus equipamentos de informática. E nem sempre o pai consegue ter a noção exata de como trabalhar isso em conjunto, em família. Então, a gente tem procurado levar isso para os pais também. Porque, Carlos, tem duas questões aí em relação a pais e filhos, né? Existem softwares hoje que, por exemplo, bloqueiam alguns acessos. Quer dizer, o pai instala na máquina e o filho não pode acessar. Mas existe toda uma ordem de outros conteúdos que não são filtráveis. Então, é mais importante aprender a usar a tecnologia ou é mais importante se relacionar com o seu filho? Eu acho que bastante importante é aprender a se relacionar com os filhos. E a ideia de softwares de controle, de filtro, normalmente o filho compreende mais do que os pais. A geração atual de crianças que já nasceu com os computadores em suas mãos consegue muito mais, tem mais habilidade para tratar desses tipos de programas do que os pais. Uma outra situação que costuma ocorrer, alguns pais, para que os filhos não estejam na rua sem que eles saibam o que estão fazendo, acabam dando tablets, smartphones e computadores e deixando o filho em casa, ligado à internet. Só esquecem que a internet faz com que o filho esteja na rua. Só que se você deixa o teu filho trancado dentro de casa com um computador exposto, sem que você tenha um diálogo com o teu filho, o que deve fazer, o que pode fazer, o que é interessante, o que não é interessante, o filho está na rua, ele não está em casa. E aí nós vamos acabar falando de um outro ponto do projeto, né? Que é também o quanto esse filho, além de ser vítima de um crime cibernético mais regular, que seria roubar os dados, pode ser vítima de outros tipos de crimes, né? Sim. Uma criança, antes ainda de ser um adolescente ou um adulto, uma criança normalmente não tem a ideia ou talvez não tenha a experiência suficiente para saber quem está do outro lado da comunicação através da internet. E aí ele pode ser abusado,
de qualquer forma, moralmente, sexualmente e outros abusos quaisquer. E se o pai ou os pais não têm esse diálogo com os filhos, os pais talvez não estejam sabendo disso. Então, a experiência que um adulto tem de conseguir identificar quem está do outro lado da comunicação e quais atividades que seus filhos têm ou estão fazendo, a criança talvez não tenha essa experiência de vida, mas o pai tem. Então, é necessário que haja um diálogo maior em casa e uma experiência, uma troca de experiências, tanto da criança que está buscando coisas novas, conhecimentos novos a nível digital e que o pai não tem esse conhecimento, mas a experiência de vida que a criança não tem e o pai tem. Então, essa troca é importante. A gente tem tentado divulgar isso nas nossas palestras e nossos debates também. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas antes de sair do intervalo, vamos acompanhar o depoimento do aluno extensionista do projeto, Bruno Almeida. Daqui a pouco estamos de volta falando mais sobre esse assunto que eu sei que está interessante. A gente desenvolve algumas atividades com cursos de formações, cine-debates, aulas, né? O que eu acabo trazendo da história é mais as questões, além da formação, questões históricas e as relações sociais que a gente pode estar inserido, né? Por exemplo, a gente fez um cine-debate sobre privacidade e a gente acaba trazendo as relações que a gente constrói com esses mecanismos. Por exemplo, como é que a nossa relação com a internet, né, a questão social, como é que isso acaba refletindo no meu dia a dia, no meu cotidiano, e como eu tenho essa educação, como é que eu acabo sendo apresentado para isso, né? E também fora o contexto histórico também, que isso acaba se debate também. Voltamos com Universidade Aberta. No programa de hoje falamos sobre o projeto Zion, Segurança, Privacidade e Pluralidade na Era Digital. O professor mestre do Instituto de Ciências Exatas e Geociências da UPF, Carlos Adriane Lara Schaefer, continua comigo aqui no estúdio. Mas antes de voltarmos à nossa conversa, o aluno extensionista Douglas Bellarmino vai contar um pouco do que ele aprendeu no projeto. A gente desenvolve... A gente faz cine-debates, a gente também faz palestras sobre segurança, privacidade e a gente está gerando um monte de material com as dúvidas das pessoas, né? Para a gente criar mais palestras e continuar assim. Meu curso é mais programar, né? E essa segurança e privacidade é diferente e eu estou aprendendo bastante, eu não sabia, né? É muito bom, muito legal. É que na internet existem tantos recursos, né? E todo mundo só usa e não sabe os problemas que tem, né, na internet. Daí eu também não sabia, era um desses. Daí hoje eu estou como apresentar para as pessoas o que eu já sei. Daí é isso, isso vai me ajudar bastante, até acho que para criar meus software, né? Professor, ele falando em software e a gente fala muito em computador, né? Vou roubar minhas informações do meu computador. Mas hoje, por exemplo, nós temos celulares, tablets, nós temos aplicativos para usar, fazer compras, inclusive, sem cartão de crédito, né? Essa é uma das novidades agora que se está anunciando na televisão, né? Compre com o seu celular. Os celulares e os tablets correm os mesmos riscos que os computadores? Sim. Sim, os mesmos ou até mais riscos. A gente ainda tem aquela ideia de que computador é uma coisa, tablet é outra e celulares são outras. A gente tinha aquela ideia de que celular é um telefone, né? Hoje a gente não tem mais telefone, né? A gente tem um computador na mão, que também dá para telefonar de vez em quando, né? Mas a gente tem um computador completo na mão e com bastante poder de processamento, poder de armazenamento e um monte de recursos dentro desse dispositivo. Câmera para filmar ou tirar foto, dispositivo para identificar as nossas localizações, nossa geolocalização, onde a gente vai, onde a gente não vai. O nosso rosto é localizado, nosso rosto é identificado, né? Identificado. Então, hoje a gente tem muitos recursos dentro de um computador que está em nossa mão e que a gente não deixa ele em nenhum lugar, a gente leva sempre com a gente. Essas informações que a gente gera neste computador de mão,
elas estão sendo disponibilizadas normalmente em locais privados, onde só nós temos acesso às nossas informações, mas nem sempre é assim. Às vezes a gente dá permissões de acesso para poder usar alguns programas gratuitamente. Então há essa troca. Muito seguidamente o meu celular pergunta lá, você quer liberar a sua localização, né? Sua localização, sua câmera, seu microfone. Então, para usar seu alguns rolo programas... de fotos. Para usar alguns programas de maneira gratuita, programas que nos ajudam e nos são bacanas e que nos dão diversas funcionalidades, a gente faz uma troca. A gente permite que as nossas informações sejam usadas por essa empresa que desenvolveu esse sistema ou esse programa e em troca desse uso gratuito da aplicação. Legalmente, o que ela usa, professor, é a minha foto ou são os meus metadados? São os nossos metadados e alguns outros dados importantes. Mas a gente tem que lembrar que normalmente a gente assinou um contrato de permissão. Aquela ideia de quando eu instalo a aplicação, o programa no meu computador, quando eu acesso um site da internet e eu faço a identificação e digo eu aceito, e muita gente não lê aquele contrato, lê todo o botão eu aceito e aceita, aquilo é um contrato, aquele contrato foi assinado. Então, essas informações elas estão disponíveis publicamente, em alguns casos, ou internamente dentro daquela empresa. E essa empresa pode fazer trocas de informações e identificações a nosso respeito, né? Então, o que a gente tem em mãos? Um computador. A gente não tem um telefone, a gente não tem um telefone celular, a gente tem um computador. Por exemplo, eu tiro um monte de fotos, essas fotos são minhas, mas quando eu configurei o meu smartphone, o meu computador de mão, toda vez que eu tiro uma foto, ele já joga para a nuvem, já joga para a internet, num site específico. Então, não preciso fazer cópia das minhas fotos, porque elas já estão nesse site. Mas e o contrato que eu assinei com essa empresa desse site para guardar as fotos lá? Eles podem fazer identificações dos objetos que estão nessas fotos? Eu tirei uma foto contigo, essa foto é minha, você está junto, essa tua identificação estando comigo, no mesmo geolocalização solicitada pelo GPS, sabe onde você esteve, onde eu estive, o que a gente tem de preferência, o que a gente faz, o que a gente gosta, o que a gente ouve de músicas, e, enfim, né? Essas informações acabam sendo trocadas e relacionadas umas com as outras. Te escutando falar, professor, começou a me dar um pânico, talvez nos nossos telespectadores também. Mas, falando sério agora, qual é o caminho? Né? O caminho é o seguinte. Que não é... Bom, não vou bloquear tudo, não vou deixar de usar o celular nem o computador. A gente entrou num modo de vida muito dependente dessas tecnologias, tanto comercialmente, industrialmente, para estudo, para lazer, para todos os tipos de atividade. Ninguém está disposto a deixar de usar isso. O que a gente precisa saber e o que o projeto Zion quer? Mostrar que as coisas são assim. Para quê? Para que todos nós, ao termos um maior conhecimento de como as nossas informações digitadas estão sendo relacionadas, articuladas, para que todos nós, o público em geral, o público leigo ou o público mais especializado, para que todos nós possamos ter a noção do que acontece e fazer nossas escolhas de como conviver melhor com isso. Termos os maiores cuidados possíveis com as nossas informações, onde disponibilizamos elas. Sim, porque até, por outro lado, assim, estar fora desse espaço, vamos pensar nas redes sociais digitais, que é o que todo mundo hoje, de alguma forma, está conectado, né? Estar fora desses espaços e não usufruir, talvez, dessa quantidade enorme de aplicativos e facilidades, também é uma forma de exclusão daí, né? É uma forma de exclusão. E pouca gente está disposto a estar excluído, né? Mas nem só em redes sociais. Vamos supor que eu resolva não estar ou não querer usar nenhuma rede social, né? Mas tenho o meu smartphone. As empresas coletam essas informações de onde eu vou e o que eu faço. Não apenas pelas redes sociais, mas por onde eu estou pelo meu smartphone. Quase sem escapatória. Quase né? sem escapatória. E muitas vezes elas nos apresentam opções de compra, opções de lazer e outras opções através do meu gosto pessoal. Às vezes isso é bom porque eles me apresentam as melhores opções, mas nem sempre. Então, a gente quer discutir, a gente quer saber, a gente quer que as pessoas saibam, né? E como é que tem sido a receptividade nos primeiros encontros, nas primeiras oficinas, palestras, com esse debate? É interessante porque os primeiros debates que a gente fez,
a gente começou a fazer através de cine-debates. Então, a gente apresenta um filme ou um documentário e isso provoca mais ou menos o que aconteceu contigo agora há pouco, provoca um alerta. Um alerta, provoca, as pessoas ficam pensando de uma outra maneira, com outro ponto de vista sobre aquilo que fazem diariamente, usando o seu computador pessoal ou o seu smartphone. E isso provoca um ponto de vista diferente, provoca uma discussão mental em cada um e uma opinião diferente de cada um. E aí termina o documentário e a gente começa a fazer o debate. Aí que a gente tem como resposta, e a resposta para o nosso grupo, para poder criar materiais, essa colocação que as pessoas que assistiram o Cine Debate, essas dúvidas, a gente começa então a anotar e a discutir essas dúvidas e a gente vê que elas são bastante comuns. As pessoas se espantam e têm as mesmas dúvidas. E a gente está criando material para expor para a comunidade em cima dessas dúvidas, para esclarecer melhor essas dúvidas, né? Então, como eu posso proteger minhas informações? Criptografia. Criptografia é um termo bastante técnico, mas as pessoas podem usar para proteger suas informações. Mas já começou a ficar familiar, porque alguns dispositivos estão oferecendo. Exato. Né? Então, as pessoas já questionam o que é criptografia, o que ela pode me ajudar. É uma ferramenta de defesa? Não é, né? Antivírus, anti-malware, programas maliciosos, programas anti-programas maliciosos. A maioria das pessoas chamam de vírus, mas hoje tem uma gama enorme de outros tipos de programas maliciosos além de vírus. O que eu posso fazer? Eu consigo estar livre de programas maliciosos? Reduzir. De que maneira? Reduzir a possibilidade? De que maneira? Ao acessar um site, esse site pode estar me oferecendo alguma coisa boa, mas na verdade ele está indevidamente colhendo informações. Então a gente quer trabalhar com isso para que as pessoas possam se proteger adequadamente. A ideia de usar no seu próprio smartphone, eu posso ter antivírus no meu smartphone? Smartphone pega vírus? Pega, né? É um computador. Bom, tudo isso tem a ver com a profissão. Com a profissão. Né? Com a profissão que é de ciência da computação, que é o curso que gesta esse projeto. Bom, tudo isso tem a ver com alguém formado em ciência da computação. E você, já parou para pensar o que o profissional desta área trabalha? Então, antes de nos despedirmos, confira o nosso guia de profissões. Você aí, sabe em quais áreas o profissional de ciências da computação pode atuar? No Guia de Profissões de hoje, você vai conhecer o Webmaster. O Webmaster é um profissional capaz de gerenciar as tarefas como elaboração do projeto estético e funcional de um site. Esse não fez o curso. Bom, e também faz a parte da programação, como sistemas de login, cadastro e de área administrativa de uma empresa ou instituição. E aí, gostou da dica? Confira mais cursos da UPF no nosso site upf.br/ensino. Lá você também vai encontrar mais informações sobre o curso de Ciências da Computação. E se você ficou ainda com alguma dúvida, nos envie por e-mail informações@upf.br. Até a próxima! O assunto é polêmico e tenho certeza que você de casa tem suas próprias perguntas para fazer. Quem sabe você consegue participar de um dos encontros promovidos pelo projeto junto à comunidade no próximo ano. Professor, tem uma previsão de quando o projeto consegue elaborar esse material e ir para a comunidade externa da universidade? Sim, a gente tem trabalhado esse semestre inteiro produzindo materiais para palestras para as escolas, mas a gente continua todo mês com um cine debate aqui dentro da universidade e também com algumas aulas abertas dentro também da universidade, onde a gente, entre o intervalo da aula da tarde e a aula da noite, a gente produz uma aula aberta para quem quiser da comunidade assistir e discutir esses temas de segurança da informação, de privacidade da informação. É necessária inscrição? Não. Não. A aula aberta a gente faz no auditório do ISEG B5 e ela realmente é uma aula aberta, não há necessidade de inscrição, só vir, comparecer, assistir e discutir. E como é que a comunidade fica sabendo?
dessas nós aulas? temos um perfil no Face chamado Conexões Tecnológicas e, além disso, a gente divulga através do perfil e através do próprio site da Universidade de Passo Fundo, que também a gente coloca, quando tem essas aulas abertas, a gente noticia no site da UPF. E logo, logo, talvez mais intensamente, então, fora da universidade, junto às escolas. É Sim, isso, professor? a gente já tem, então, algumas escolas agendadas para que a gente possa fazer essas palestras e daí a gente vai até a escola discutir e apresentar esses temas polêmicos. Bom, muito obrigada pela sua participação e nós ficamos por aqui. Você pode assistir às nossas reportagens em nosso site, nextjor.com.br, e nossos programas na íntegra estão disponíveis em nosso canal do YouTube. Estaremos de volta na semana que vem. Eu espero você. Até lá!